Olá, sejam muito bem-vindos! O que será que uma antiga promessa de terra, um altar que quase começou uma guerra e uma pergunta bem capciosa sobre impostos podem ter em comum? Hoje, a gente vai puxar os fios que conectam essas histórias que parecem tão diferentes para revelar uma lição poderosa sobre sabedoria e, bom, até mesmo sobrevivência. Pois é, essa é a nossa grande pergunta. Parece uma mistura meio aleatória, não é mesmo? Mas a gente vai ver que por trás de tudo isso existe um padrão bem claro. Um padrão que fala sobre confiança, sobre os perigos da má comunicação e principalmente sobre a inteligência que a gente precisa para navegar em situações complicadas. Então, para começar, nosso ponto de partida é a fidelidade. Afinal, ela é a base de toda a confiança. Vamos dar um pulo lá no livro de Josué, onde a gente encontra a história de uma promessa que, depois de uma longa, longa espera, é finalmente cumprida, sabe? E nos mínimos detalhes. E o processo aqui, gente, é fascinante. A tribo sacerdotal de Levi, ela não ganhou um pedação de terra contínua como as outras. Em vez disso, eles receberam cidades espalhadas por toda a nação. Como a gente vê aqui, foi um sistema super meticuloso, super justo, pensado para garantir que a promessa divina fosse cumprida de um jeito único e integrado. E olha, esse versículo é a conclusão perfeita para essa história. A mensagem é muito clara. Não foi um cumprimento parcial, mais ou menos. O texto faz questão de frisar que nenhuma promessa falhou. Cada uma delas foi honrada. É a base de tudo. A confiança de que aquilo que foi prometido vai ser entregue. E qual é a reação natural a uma promessa cumprida de forma tão fiel? Bom, este verso do Salmo 89 nos dá a resposta. A gratidão não fica presa ali no momento. Ela se transforma num louvor que atravessa gerações. É a resposta do coração à fidelidade. Mas como a gente bem sabe, a harmonia nem sempre dura. A narrativa agora dá uma virada brusca. A gente sai de um cenário de promessas cumpridas para um de conflito iminente, onde uma ação que era bem intencionada quase, mas quase mesmo, leva a uma guerra civil. E aqui a gente vê o perigo da má comunicação de um jeito gritante. De um lado, uma acusação séria de traição. Do outro, um gesto para preservar a identidade, para dizer: ei, nós também fazemos parte. O mesmo altar físico, a mesma construção, vista de duas maneiras completamente opostas. Isso mostra como agir com base em suposições, sem diálogo, é a receita certinha para o desastre. Agora a gente sai de um conflito entre tribos para um confronto direto com líderes religiosos e políticos, dessa vez lá no livro de Lucas. A tensão aqui, gente, é palpável. O desafio é na cara, sem rodeios. Vamos imaginar a cena. Os pátios do templo, um lugar sagrado, mas sob o olhar atento da ocupação romana. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos, chegam e confrontam Jesus. A pergunta não é sobre o que ele estava fazendo, mas sobre a legitimidade dele para fazer aquilo. É um questionamento direto na fonte do seu poder. A resposta de Jesus é: puxa, é uma verdadeira aula de estratégia. Em vez de responder de bate-pronto, ele vira o jogo com uma contra-pergunta. E isso coloca os oponentes dele numa sinuca de bico. Se dissessem que a autoridade de João vinha do céu, teriam que explicar por que não acreditaram nele. Se dissessem que era humana, a multidão que amava João se voltaria contra eles. Ficaram sem resposta, em silêncio. Não contentes, eles tentam de novo, uma segunda armadilha, dessa vez política. Uma pergunta de sim ou não, projetada para não ter saída. Se ele dissesse sim, seria visto como um traidor, um apoiador do opressor romano. Se dissesse não, seria imediatamente acusado de rebelião contra Roma. Uma armadilha perfeita. E aí vem a famosa resolução, uma resposta que simplesmente transcende a armadilha. Ela reconhece as obrigações cívicas sem de forma alguma comprometer as obrigações espirituais. Essa sabedoria foi tão precisa que desarmou completamente os adversários. Eles ficaram em silêncio. Tá, mas como é que a gente pode definir essa sabedoria toda que vimos em ação? O livro de Provérbios nos oferece uma chave. Vamos mergulhar nele para encontrar o princípio que ilumina tanto a resolução da crise do altar, quanto essas respostas geniais nos confrontos do templo. Então, prudência, segundo o que a gente está vendo aqui, não é só ser cauteloso ou ter medo, não. É sabedoria em ação. É a capacidade de entender uma situação profundamente e agir com base nesse conhecimento, em vez de só reagir num impulso, sabe? E o contraste aqui é gritante, né? De um lado, o caminho da prudência, que leva a resultados favoráveis.
Do outro, o caminho da insensatez, que leva a dificuldades. É exatamente o que a gente viu nas histórias. A prudência resolveu a crise do altar e desarmou o confronto no templo. É aqui que a teoria e a prática se encontram. Bom, chegamos àquele momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que a história da promessa cumprida, o altar controverso, os desafios de autoridade e esse princípio da prudência, como tudo isso se conecta? Então, vamos lá, a conexão é a seguinte. A fidelidade divina cria uma base sólida de confiança, mas as nossas interações humanas são super frágeis. O altar quase causou uma guerra por pura falha de comunicação. Já os desafios a Jesus nos mostram como a sabedoria e a prudência são as ferramentas para navegar esses conflitos. Prudência, então, não é só sobre evitar problemas, é ter o conhecimento para resolvê-los. E tudo isso nos leva a uma reflexão final para os nossos dias. Em um mundo tão cheio de desinformação, de conflitos, de desafios à autoridade, como é que esses princípios antigos de fidelidade, comunicação clara e ação prudente podem guiar as nossas próprias vidas e as nossas lideranças hoje? Fica aí a reflexão.